É, esse é o primeiro grande capítulo que vai para o YouTube. Assim que possível, a gente vai estar saindo tudo, né? Os outros episódios aqui. Mas, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Bruno Blirix e eu falo sozinho. E eu me sinto extremamente feliz, porque tudo que eu tenho para dizer hoje, basicamente, é algo que eu já falei, de certa forma, mas não aqui no podcast, mas sim no meu blog. Na descrição vai estar lá, blirix.blogspot.com.br. Sim, eu uso o Blogspot ainda desde os meus 16 anos e lá tem muito conteúdo. Lá nesse blog contém um texto que eu escrevi pela primeira vez quando eu projetava o que seria esse podcast, o que seria esse momento que a gente tem, o Eu Falo Sozinho. Quando comecei, naquela época eu não tinha acertado muito bem o formato, tinha tentado fazer de algumas formas, não encontrei, até que chegamos ao primeiro ponto. Tem uma porta batendo aqui, estranho. Essas coisas só começam a acontecer quando a gente começa a gravar. Porém, como eu estava dizendo, o que eu gostaria de falar não é nem sobre algo, mas é sobre as coisas que uma pessoa me ensinou e que me levam a pensar, e a situação atual de tudo do que existe hoje em dia. Basicamente esse episódio é sobre Gonzaguinha, e talvez, como eu tinha falado num outro episódio, o artista atualmente mais importante da atualidade vivo, que eu acredito, é Rogério Skylab, mas Rogério Skylab não está meio longe para mim do que ser o maior artista brasileiro. Talvez o grande mesmo artista brasileiro, para mim, é o Gonzaguinha. Na minha vida, pelo menos, tem bastante importância. Minha mãe era muito fã do Gonzaguinha e minha avó também. Mas só para contextualizar, para quem não conhece, Gonzaguinha, né, o Luiz Gonzaga Júnior, era basicamente, né, o filho de Luiz Gonzaga, porém não o filho de sangue, era o filho adotivo de Luiz Gonzaga, nascido em 1945 e faleceu em 1991, vítima de um acidente de carro quando ele estava viajando, indo de um show a outro. Isso é numa estrada do Paraná, inclusive. O Gonzaguinha, ele no começo da sua vida, ele se dedicou à vida acadêmica, se formou, né, em economia e ainda por cima, ele naquele período, ele formou um movimento artístico chamado MAU, que era o Movimento Artístico Universitário. Se uniu junto com artistas como Aldir Blanc, Van Lins e alguns outros artistas e começou junto com eles a fazer obras importantes do que se tratava de uma arte de contracultura que começava a se movimentar nos anos 70, que basicamente era naquele período da ditadura, já após a AI-5, né, onde eles se tiveram produzindo música de protesto, como se manteram produzindo arte de protesto, mas dentro daquele contexto era muito mais difícil, era muito diferente do que é hoje em dia. Mas mesmo assim eles tiveram sucesso, foram responsáveis até por programas de televisão, apresentaram grandes artistas para o grande público, ajudaram artistas como Tony Tornado, Carolina de Jesus na cabeça, mas a gente vai entrar em Carolina de Jesus em breve também nesse programa. Mas teve artistas como Tantes, Tony Tornado, o Ivan Lins mesmo começou a ter uma grande notoriedade através dos programas de TV que foram feitos por eles e diversos outros discos e produções. O Ivan Lins sempre esteve muito ao lado do Gonzaguinha durante as gravações de seus discos. O que me leva mesmo a trazer aqui e falar sobre esse assunto mesmo do Gonzaguinha está muito longe de se querer ser um vídeo documental, uma história sobre o próprio Gonzaguinha. O que eu gostaria mesmo de trazer para cá é sobre a minha visão do que eu acho da obra mesmo, de duas músicas basicamente sobre que ele compôs, que eu acho extremamente importantes e cabe muito se falar sobre hoje em dia. Não é um assunto novo. Pessoal, teve algumas pessoas no YouTube que conversaram sobre isso já, mas foi o que me fermentou na minha cabeça
minha reflexão sobre isso, né? A gente vive num momento atualmente do país onde as coisas estão no seu nível mais caótico. Eu, apesar de pouca idade, não consigo, pelo menos na minha pouca idade, não existe lembrança de coisas tão complexas acontecendo no meu torno. E basicamente, o que nesse momento não existe obra de Gonzaguinha que me faça mais pensar, me faça mais refletir do que O Homem Também Chora, né? Apelidada como Guerreiro Menino. O Homem Também Chora é uma música que foi lançada, se eu não estiver enganado, em 74, no disco Alô, Alô Brasil dele. O Homem Também Chora é uma música que fala, basicamente, é um eu lírico contando para alguém sobre as razões que os homens choram, porque é importante, porque eles choram, né? Porque eles choram e a grande afirmação que homens choram. Essa música, eu lembro de minha mãe ouvir muito essa música e eu refleti, assim, tipo, ela mesma falar, né? Minha mãe falava muito sobre essa música, sobre o assunto da masculinidade, né? Sobre numa viés de masculinidade, né? Ela fala, é uma música que fala, o homem também chora, como é? O homem também chora, morena, menina. Eu só consigo lembrar essa música cantando. Então hoje acostumem-se, terão pequenos trechos onde eu simplesmente vou sair cantando sem sentido nenhum, entendeu? Mas ele diz, o homem também chora, morena, menina. O homem também chora, morena, menina. Agora, nossa, é uma merda. Na hora que a gente vem gravar, dá uns brancos. Mas o mais importante, isso é basicamente para vocês entenderem, como eu falei. O contexto é um eu lírico contando para alguém que homens choram e o porquê eles choram. Mas uma coisa mas apesar de todo esse contexto sobre masculinidade que a música apresenta de primeira, né, falando sobre porque os homens choram, tal, eu acho que o mais importante, essa música na realidade é sobre desemprego. A música, no caso, chega um momento da música que ele fala que um homem sem seu trabalho, é um homem que não tem honra, e o homem sem sua honra, ele morre, se mata. E diz como que não dá para você ser feliz, e ele logo suplica, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. E o que eu paro para pensar sobre isso é sobre a questão de, poxa, o que é trabalho afinal, né? O que é realmente o trabalho? No meu contexto de vida, que eu comecei a trabalhar lá pelos meus 12 para 13 anos, eu já vou fazer quase 10 anos que estou no mercado de trabalho, basicamente. Agora, nesse momento, montando aqui a minha produtora, porém, estou há mais de 10 anos de mercado de trabalho. Com 10, 12 anos, né, no caso, nessa idade minha, de 12 anos, eu comecei nesse contexto a trabalhar tão jovem por causa da minha mãe, que estava doente na época, e só as construções, só os benefícios do governo, que o governo oferecia, não era suficiente para se cuidar, no caso de mim, mais 2 irmãos. Né? A minha mãe sempre foi mãe solteira, esse tipo de coisa, e eu sempre fui o filho mais velho. Minha mãe chegou para mim e disse, Bruno, você precisa ir para trabalhar, você não vai ficar encostado em casa, você precisa agir como homem. Não foram exatamente essas palavras, mas era bem isso que ela queria dizer comigo. E eu, com 12 anos, fui começar a trabalhar em buffets, em bar e essas coisas. Meu primeiro trabalho mesmo foi num buffet. Eu fazia um bico e ganhava R$70 por dia, por noite que eu trabalhava. Sendo que naquela época, você ganhar R$70 uma noite era tipo você ganhar uns 120, 150 hoje, sabe? Tipo, ou o contrário. Bom, era um dinheiro melhor do que R$70, assim, valia mais do que é R$70 hoje em dia. E aí nisso começou e eu continuei dentro dessa área, fui garçom durante muito tempo e continuei na noite, fazendo coisas à noite, que me levaram, sem dúvida, a minha arte está ligada à noite. Para caso vocês não conheçam o meu trabalho de fotografia disso, vou deixar o link na descrição ou algum card que fica em algum lugar. Eu nunca lembro. Eu nunca fiz, né? Também eu nunca coloquei card de vídeo. Mas eu acho que vai ficar mais ou menos aqui. Um card com algum conteúdo para você clicar aí direcionado. Entendeu? Algum lugar vai estar.
E trabalhar desde os 12 anos, cara, trabalhar desde tão jovem, me fez tentar ter uma visão durante muito tempo deturbada, porque eu acreditei que realmente se eu trabalhasse mais, trabalhar mais, fazer mais, eu teria mais. E quando eu não fazia nada, eu trabalhava em nada, eu estava em completo desespero. Nesse meio tempo, desses 10 anos, eu devo ter ficado em períodos desempregados umas 5 ou 6 vezes. Pensando que eu estudava ainda, eu não parei de estudar, eu continuei estudando. Inclusive, era uma coisa bem complicada para mim no ensino médio. Eu estudava de manhã, lá pelas 6 da manhã, eu estudava na escola, sabe, quer dizer, eu saía para a escola às 6 da manhã, para estar lá às 7, e mesmo mais eu trabalhava em média até as 2, 3 horas da manhã. Então, para mim era bem difícil. Conciliar as coisas no ensino médio foi uma luta. E basicamente eu passei no ensino médio reprovando em 4 matérias. Mas basicamente me aprovar. Eu sei que meus professores me aprovaram porque eles sabiam que eu não dava mais conta no ensino médio. Já era, eu sempre fui muito próximo dos meus professores, não tem outra razão lógica para eu não ter reprovado o ensino médio. E basicamente eu acredito, como eu estava dizendo, sobre essa questão do trabalho, sobre o que é falado da música do Gonzaguinha, é muito mais sobre, não é sobre necessariamente uma visão que, nossa, o homem trabalha, o homem sem o trabalho não é nada, mas é que nós sem trabalharmos somos nada, mas mesmo trabalhando, o nosso trabalho, na verdade, a gente entrega tudo pelo trabalho. Então, basicamente, se nós não temos nada durante o trabalho, né? No caso, nós não temos nada sem o trabalho, e com o trabalho temos tudo, então nós entregamos tudo com a nossa força de trabalho. Quer dizer que a grande verdade é que no fundo com o trabalho nós não teremos nada. Não, eu não quero dizer que eu incentive a vagabundagem, que você não trabalhe e simplesmente fique encostado esperando as coisas acontecer e viva de fotossíntese. Não é muito longe disso que eu quero dizer. O que eu quero dizer de verdade é que a nossa força de trabalho, principalmente num país como o nosso, ela é usada e nós não temos o benefício dela. Porque se você acha que pagar suas contas e ter suas contas pagas em dia é ganhar, é ter alguma coisa, você tem até essa razão em certo ponto, ao meu ver, mas a grande verdade é que eu acho que existe muito mais do que se falar. Se fosse a questão fosse apenas trabalhar nessa vida, o ócio seria um maior dos crimes, e o fato de trabalhar seria a nossa maior virtude, a capacidade de trabalhar seria a maior virtude que uma pessoa tem. Porém, se pensarmos que muitas pessoas simplesmente não precisam mais trabalhar e ainda continuam ganhando, prova que no final não é só trabalhar, sabe? Existe aquela coisa, se nós temos nada enquanto trabalhamos, nós não temos nada. Sem trabalho não somos nada. Aí, quando trabalhamos, temos alguma coisa, mas naturalmente entregamos tudo de si, tudo que nós temos para o trabalho. Alguém está ficando com isso tudo, alguém fica com isso, né? E basicamente eu sei que não é você. Independente se você ganha 7 mil por mês, independente se você tem um apartamento no Cambuí e no Guarujá, independente se seu carro sei lá, tem 2 anos só e você pagou ele até, sei lá, à vista, você ainda não tem nada, sabe? Aí, isso é fato, sabe? Isso é um fato consumado. Então, o que de fato importa o trabalho? Porque o trabalho importa se você ter as contas pagas, não é só isso. É sobre essa questão que diferencio a parte do dinheiro, a parte do que é trabalho, ter um trabalho e ter um emprego. Eu sinto que Gonzaguinha, quando ele fala sobre trabalho, ele não está falando sobre você fazer algo necessariamente para ganhar dinheiro e se manter, mas o trabalho. Eu acho que a expressão do Gonzaguinha sobre o homem também chora é muito maior, é muito mais extensa.
trabalhar. Na verdade, ter um trabalho é ter uma função na vida, é ter uma função de alguma coisa. Eu, além de, no caso, de trabalhar, fazer tudo que eu estou fazendo, eu tenho um emprego fora de tudo isso. Além de ser um fotógrafo, além de ser um produtor de conteúdo. Trabalho numa outra empresa e ela mantém a boa parte das minhas contas até o momento. Porém, agora as coisas estão me complicando. Não sei o que eu vou fazer e também não é a conta de vocês, até o momento. E, basicamente, o meu trabalho, de verdade, é isso aqui. Eu preciso falar essas coisas, eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa. Então, se você se contenta na sua vida a ter um emprego, tudo bem. E você se sente feliz, você se sente realizado no seu emprego, você sente que o seu papel no mundo está sendo feito, então você tem o seu trabalho, você não tem um emprego. Emprego só serve para pagar conta. Você quer um trabalho? Eu acho que isso já é uma coisa que eu posso dizer para todas as pessoas que talvez estejam em áreas que não estejam contentes, que não estão em momentos fazendo coisas que não estão felizes, sendo que no fundo gostariam de fazer outras coisas. É basicamente isso. Você está no emprego, seu trabalho no mundo é outro. Mude e exerça seu trabalho, sabe? Tente exercer o seu trabalho se for possível. Se for possível exercer. Mas se não for possível, a gente compreende que o mundo é assim mesmo, sabe? Aí isso também me lembra querer falar agora também sobre, como eu tinha citado antes, que eu ia falar de Carolina de Jesus, né? Carolina de Jesus, para quem não conhece, foi uma escritora brasileira que ela era uma catadora de papelão e que teve sua principal obra, mais conhecida no Brasil, né, no caso, e eu acho que uma das obras mais sensíveis, mais dolorosas da literatura brasileira, da história, assim, eu acho que mais destruidoras, quando a gente precisa falar sobre trabalho, sobre pobreza, sobre realidade, é um livro, Quarto de Despejo. Quarto de Despejo é um relato onde foi o momento que ela relatou toda a sua vida, todo o seu cotidiano como uma catadora de material reciclável. Tanto a ponto que todas as páginas de Quarto de Despejo foram originalmente escritas com papel achado num lixo. Porque basicamente Carolina de Jesus não tinha dinheiro para você, nem para comprar que fosse um caderno direito, para poder colocar as coisas, sabe? Escrever, nem para pegar um papel, uma caneta e escrever. Muito longe dela ter uma máquina de escrever, muito longe dela ter um computador, ter condição para isso. Foi feito com papel achado num lixo. E sem dúvida, um dos mais importantes livros da história do Brasil. Carolina de Jesus, nesse livro, ela conta, eu acho que um dos trechos mais destruidores, que é quando ela conta que quando estava sozinha no barraco com os filhos dela, basicamente tinha feijão e farinha. E pouca. E aí ela tentava, era frio, era inverno, chovia, o barraco ficava gelado, basicamente as crianças queriam mais comida, afinal estava mais frio, é natural a gente todo mundo comer mais no frio, e no final ela pede para as crianças baterem na porta de uma das suas vizinhas para ver se elas emprestam um pouco de gordura para poder colocar no feijão e tentar engrossar o caldo. Para mim é destruidor. É destruidor. Ela cita em Quarto de Despejo todo como era seu trabalho, andando de lixão, procurando nos lixões materiais recicláveis para vender e ainda ganhar pouco. É um trabalho gigantesco. Nossa, fortíssimo. E ainda assim nunca foi o suficiente. Mas Carolina de Jesus, na realidade, como catadora, ela nunca teve como... O trabalho dela nunca foi ser catadora. O trabalho de Carolina de Jesus era ser a escritora que ela foi. Basicamente, uma autodidata, que lia os livros no lixo e usava as páginas deles, dos papéis, encontrava no lixo para se escrever. E isso é maravilhoso, é incrível. É incrível de se pensar e é triste ao mesmo tempo. Talvez a história de Carolina de Jesus me faça pensar sobre essa existência desse conceito frustrado de meritocracia. Meritocracia, aquela ideia que você trabalhar mais é ter mais. Uma coisa que às vezes eu reflito que talvez é certeza que a meritocracia não é o que as pessoas dizem.
Talvez a meritocracia exista, só que num lugar como a gente vive, de fato, a meritocracia não é justa. Então, ela não existe, sabe? Isso é um fato. A meritocracia ela diretamente diz que basta você trabalhar muito que você vai conseguir, basta trabalhar muito que você vai ter um bom resultado, que você basicamente vai conseguir chegar onde quer. Mas não é verdade. Não é verdade. Senão muita criança cata material aí, cata papelão, seriam grandes milionários. E os milionários de verdade praticam o ócio. Não fazem nada. Né? Quando eu digo, por exemplo, talvez não o milionário, o bilionário já alcançou o patamar de redentor, geralmente redentor de algum meio de produção. Os redentores de meio de produção basicamente são essas pessoas que podem simplesmente parar de trabalhar e continuar entrando dinheiro, porque os meios de produção estão lá, os trabalhadores estão lá. Os trabalhadores pegam, não tem, que quando trabalham, sem trabalho, não tem nada, trabalham aí para terem tudo, entregam tudo para o trabalho. Então o trabalhador continua não tendo nada, porque tudo que foi entregue foi colocado em seu trabalho e entregue para alguém que não faz nada para justamente ter alguma coisa. O nome disso é capitalismo. Então, através disso, se você basicamente parar de trabalhar, ainda ter um carro pago em 2 anos, 2 apartamentos, mas se você parar de trabalhar, suas contas ainda não vão ficar em dia, você é pobre. Você pode ganhar 20 mil reais por mês, mas se você continuar e ficar sem trabalhar, você é pobre. Não pobre no mesmo sentido igual uma pessoa que mora na rua e não tem condição, por exemplo, para se manter, ter uma residência, tomar banho e se alimentar de forma mais fácil, diariamente, igual você. Mas, ainda assim, você é pobre e você está a apenas uns 5 passos de distância de uma pessoa que não tem basicamente nada. O trabalho, ele é explorado através das linguagens mais dolorosas. É uma das coisas mais dolorosas do que seria para a pessoa, principalmente de países como os nossos, que a gente foi ensinado por cultura a ser um país de terceiro mundo, onde o trabalho braçal é extremamente valorizado, onde o trabalho é extremamente mecânico, onde você pega, puxa, está lá, carrega, é extremamente valorizado moralmente, porém mal valorizado financeiramente, porque ele é extremamente trabalhoso, mas dificilmente eu vejo os trabalhos mais difíceis, os trabalhos mais pesados mesmo, pesados no sentido de força física, serem os melhores remunerados. Pode-se ganhar alguns direitos a mais, mas garanto, cara, que o boia fria ele não recebe o que seria justo, de fato, se receber na maior parte dos casos. Sendo que no Brasil já foi encontrar, é o que mais encontrado, aliás, são pessoas trabalhando em lavouras, em condições de escravidão e subemprego. Ainda no século XXI, em fazendas de diversos segmentos, desde plantio ou até mesmo também o trabalho infantil até hoje é extremamente explorado em diversas regiões, principalmente em indústrias de honrarias, né, indústrias de produção, por exemplo, de tijolos, né, de cerâmica, em algumas regiões mais afastadas do Brasil. E não só aqui, existe trabalho escravo no mundo todo, no geral, ainda não se encerrou. Mas se a gente pensar no contexto daqui, ainda é alguém que não tem nada, que entrega tudo, que através do trabalho ganha algo, ganha tudo e pega tudo e entrega para o trabalho e de novo fica sem nada. O contexto de hoje, o contexto do mundo de hoje, basicamente no que nós vivemos, no ano, né, no caso de 2021, isso está sendo gravado em 2021. Alguns minutos antes da gente gravar isso aqui, foi
registrado no Brasil um número de 228 mil mortos devido à pandemia de Covid-19 que acontece no Brasil atualmente. Até o momento que esse vídeo for pro ar, já vai estar dado 230 mil brincando. O Brasil, se eu não estiver enganado, tem 210 milhões de pessoas. Então, vamos colocar que mais ou menos um pouco mais de 1 ou 2% da população já morreu da mesma causa. E muita coisa acontece, muita coisa errada acontece nesse meio tempo de milhões de mortos. Se fosse para colocar, eu não consigo nem pensar. Eu pensei em fazer cálculos bizarros, mas eu tive a informação recentemente, por exemplo, que um corpo tem 5 litros de sangue. Imagina 5 litros multiplicado por 230 mil, quantas piscinas nós enchemos. Entendeu? É gente atolada até o pescoço de sangue. A pessoa fala que certas pessoas, devido a tudo que está acontecendo, tem sangue sujo nas mãos. Mas no final a pessoa já está com sangue, tem gente aí com sangue no pescoço de responsabilidade pelo que está acontecendo. E a realidade é que ainda no meio de tudo disso, além da morte, o desemprego. Existe atualmente no país 14 milhões de desempregados. Além dos mortos em corpos, as pessoas, existem os mortos vivos, que, se seguirmos a lógica do que é trabalhar e ter alguma coisa, basicamente essas pessoas não têm nada. Elas não têm nada e agora são tratadas como se não tivessem nada. São 230 mil mortos, 14 milhões de desempregados e a memória de pessoas como Carolina de Jesus, que deixaram sua vida em prol do trabalho, mas, como eu posso dizer, o trabalho em prol do trabalho, porém sem a vanglória, sem a consequência, sem o resultado desse trabalho. Gonzaguinha disse em sua obra que o homem sem trabalho é um homem sem honra. Sem a honra ele morre e se mata. A gente não é nada, ou a gente virou tudo e até conseguiu tudo e entregar até alguém esse tudo e voltar sem nada. E a resposta sobre tudo isso, qual é a nossa? Sorrir e seguir em frente. Eu queria muito bem que tudo isso aqui pudesse ser resolvido, todos esses problemas, essas problemáticas, todas essas questões, nos abraços, mas a realidade é que eu gostaria de pedir gasolina e guilhotinas. Molotov. E é basicamente só isso que eu teria para dizer. É um vídeo que eu já gostaria de ter feito, um conteúdo, tô me acostumando, eu não sei porque eu faço mais essa vida, me acostumando a fazer. E se caso queira, de verdade, eu não venho trazer as respostas, eu quero deixar as perguntas. No mínimo, venha conversar comigo, me siga nas redes sociais, deixa nos comentários, siga a gente tudo que for possível, dá um like aqui. Enfim, depois do que eu tenho a dizer, do que eu sinto, é até difícil falar exatamente sobre... segue o canal. Enfim, vocês sabem onde me achar.